pessoal, aqui nós temos um exercício, né, de vistas e perspectiva isométrica. Para a gente entender melhor o que é uma perspectiva isométrica, nós precisamos imaginar que esse objeto que a gente está visualizando, ele é 3D. Então, é um desenho tridimensional, com três medidas. Seria largura, profundidade e a altura do objeto. Então, para ela ser uma perspectiva isométrica, nós precisamos de alguns elementos. Primeiro, nós fazemos uma linha que é a base. Dentro dessa linha de base, eu faço uma linha a 90 graus, aqui no meio. E a partir dessa linha, eu vou colocar aqui no meu esquadro, esse esquadro, ele tem 60 e 30 graus. Eu vou usar o lado dos 30 graus, porque a isométrica a gente usa 30 graus. Então, para fazer a perspectiva isométrica, eu tenho que ter todos esses elementos, sendo que aqui nós temos 30 graus, nessa outra lateral também, e aqui no meio, até o centro, eu tenho 60, até a outra lateral, 60, sendo que tudo aqui no meio tem 120 graus. Então, essa é a estrutura básica para a perspectiva isométrica. E aqui, por exemplo, eu iria desenhar meu objeto. Só que agora, nós vamos fazer nesse exercício tanto as vistas, que a gente acabou de ver como que faz, quanto a perspectiva isométrica. Aqui, a gente já tem uma estrutura que tem os ângulos de 30 a 60 graus, que vai facilitar. Mas se a gente não tivesse essa estrutura, essa malha, a gente poderia fazer essa base para iniciar o desenho, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela perspectiva isométrica e depois a gente faz as vistas que a gente já aprendeu. Então, aqui, ó. Esse exercício, ele tem uma coisa importante aqui, ó. Ele está falando que cada unidade dessa, cada quadradinho e triângulozinho, esse quadradinho e esse triângulo, ele corresponde a 5 unidades. Então, assim, esse pedacinho, esse triângulozinho aqui, ó, ele tem 5 por 5 por 5. Esse quadradinho, a mesma coisa, 5 por 5. Então, todas as medidas que a gente está vendo aqui, nós vamos dividir por 5. E aí, dividindo essas medidas por 5, então, por exemplo, 40 dividido por 5, 8. Então, eu vou colocar 8 triângulozinhos e 8 quadradinhos para representar esse lado. Isso aqui seria uma ideia de escala, né? Que a gente ainda não viu a escala, mas basicamente, através do escalímetro, a gente consegue fazer desenhos em escala. Nesse caso aqui, a gente vai usar essa proporção que eles passaram para nós. Então, vamos lá entender como que nós vamos iniciar esse desenho. Então, eu vou dividir todas as medidas por 5, né? Para eu saber qual que é a medida que eu vou jogar aqui. E vamos começar aqui pela perspectiva isométrica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Exatamente essa vista aqui, essa perspectiva. Então, eu vou jogar aqui essa lateral, são essas medidas aqui. Então, eu preciso juntar todas elas, né? 10 mais 10 mais 10. Então, a gente teria aqui 30, essa lateral. Só que 30 dividido por 5, que daria 6. Então, eu preciso jogar aqui na minha perspectiva 6 triângulozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai daqui até aqui, ó, essa lateral. Então, a gente vai fazer aqui o 6. E pra cá, a gente vai jogar 8, né, que são 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o tamanho final aqui da malha. Aqui eu vou subir uma linha de 6
triângulozinhos para representar os 30 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até aqui. Então, aqui, ó, já consigo, eu tô fazendo um pouquinho fora para vocês enxergarem melhor. Depois eu vou passar a caneta, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui nós temos essa lateral aqui, ó. Aí eu vou finalizar jogando aqui pro fundo 8 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para representar o fundo. E aqui mais 8. Então, aqui, ó, a gente já tem o nosso volume. E o que está faltando? Os furos passantes, porque esse exercício fala que existe um furo passante descendo aqui e um furo passando aqui na transversal. Então, primeiro eu já vou reforçar essa estrutura externa com a nanquim, só para vocês visualizarem melhor. Bom, nossa estrutura externa já está pronta. Agora vamos fazer os furos. Como que eu faço os furos? Eu preciso entender onde eles acontecem. Essas medidas aqui estão me orientando. Então, ele está a 5 unidades dessa linha e ele tem um tamanho de 10. Então, 5 unidades é um triângulo. Então, ele está começando mais ou menos aqui. E 10 unidades é a largura, são 2 triângulos, então ele termina aqui. E a distância dele tá aqui, ó, 10, 10 e 10, então ele está bem no meio aqui dessa distância. Então eu pulo 1, 2, que são 10, faço 10 aqui e deixo 2. Então aqui que vai estar o nosso furo. Então eu já vou colocar aqui nesse quadradinho aqui. E aí, ele tem essa linha aqui para baixo, representando que ele está perfurando. E a mesma coisa a gente vai fazer para esse outro quadradinho aqui da lateral. Ele tá a 5 metros, no caso 5 unidades, né, que é um triângulo daqui, e a 10 daqui, que é a largura. Então, ele tá por aqui. E ele também está a 10, 10 e 10 aqui. Então, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Bem aqui. Vou reforçar aqui só para vocês visualizarem melhor. E aqui o meio. Bom, nossa estrutura aqui está pronta. Eu posso apagar aqui as linhas auxiliares, né? Para o desenho ficar mais limpo.
Então, nossa perspectiva isométrica está pronta em relação a esse desenho. Agora, nós vamos fazer as vistas. Como a gente viu lá no exemplo da cadeira e do cilindro, a gente precisa definir qual que é a nossa vista frontal. Nesse caso aqui, nós vamos definir como frontal esse lado aqui. Então, essa vai ser a minha vista frontal. Se essa aqui é a frontal, a superior passa a ser essa daqui de cima. A minha lateral direita, ela é em relação à frontal, então se a frontal é essa, a direita é essa daqui. E a minha vista lateral esquerda passa a ser essa aqui. E a minha vista posterior é aqui no fundo. É o oposto da frontal. Definido isso, a gente já pode passar para nossas vistas. Então, a gente vai começar pela superior, que é exatamente essa daqui, ó. Né? Então, nós vamos aqui desenhar ela nesse sentido por conta da frontal. Então, primeiro eu vou colocar os 40, que são 8 quadradinhos, 3, 6, 7, 8. Já vou fazer aqui de caneta para vocês verem. E a lateral são 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que eu estou vendo aqui em cima? Esse furo, né? Essa perfuração. Então, eu preciso, se eu estou vendo ela assim de cima, eu preciso jogar aqui 5 mais 10. Então, eu vou jogar aqui 5 e 10. E o outro lado, 10, 10 e 10. Então, 10, 10 e 10, para achar o espaço que tá esse furo. Então, eu vou vir aqui só reforçar agora. E o que acontece? Nós temos um furo passante aqui na lateral. Ele não está sendo visto na superior. Mas é interessante que eu faça um tracejado mostrando que ele perfura aqui nessa vista, para que a pessoa compreenda completamente o meu objeto só vendo as vistas, antes de ver a perspectiva. Então, por exemplo, nós temos aqui 5 e 10. Então, 5 e 10. Passando aqui de fora a fora, porque se ele começa aqui, ele tá começando aqui na frontal, perfurando até a posterior. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Um tracejado. Bem levezinho. Mostrando que existe, né, do lado desse quadradinho aqui, um perfurante aqui passando por baixo. Então, ele não está sendo visto, mas eu estou representando tracejado. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com a vista superior assim. Então, pessoal, o que eu preciso entender é que esse tracejado está indicando que esse objeto, ele tem um elemento lá embaixo, lá dentro dele, que é justamente essa perfuração que passa aqui por baixo, ok? Então, vamos continuar aqui nossas vistas. Agora, a gente vai fazer a vista frontal, que é essa aqui da frente.
E aí nessa vista frontal também vai ter um elemento tracejado aqui, que seria a representação de alguma coisa perfurando lá no fundo. Então, nós vamos fazer aqui um retângulo do mesmo tamanho desse, porque eles são do mesmo tamanho, né? 40 por 30, seria 6, mantendo aqui o mesmo alinhamento do de cima, 6. Aqui nessa vista, nós vamos colocar o nosso quadradinho aqui de frente. Então, ele tá 5 e 10. E aqui na lateral, ele tem 10, 10 e 10. Então, ele está exatamente nesse lugar. E aí, a gente vai fazer agora esse perfurante lá dentro, tracejado, que está a 5 e 10. Então, ele tá a 5 e 10. Então, exatamente aqui, nós temos um tracejado de perfuração do objeto lá dentro dele, no caso, no fundo, né? Então, aqui eu já posso apagar as linhas auxiliares. Está pronta a minha vista frontal. Bom, aqui agora nós vamos fazer a vista lateral esquerda, que a gente determinou que é essa daqui. Então, ela é um quadrado 30 por 30, né? Então, vão ser 6 quadradinhos aqui na malha. O que acontece aqui de interessante nesse quadrado? Se a gente observar, essa vista a gente não tem nada. Entretanto, tem um elemento, um furo passante aqui e o outro aqui na horizontal. Então, eu preciso representar o tracejado dos dois, o que vai me formar uma cruz de tracejados aqui nessa vista. A mesma coisa na oposta, na vista lateral direita. Então, nós vamos fazer isso agora aqui. E aqui agora nós vamos fazer a vista posterior, que seria essa daqui do fundo. Ela seria praticamente igual à vista frontal, mas o contrário.
Então, está pronto o nosso exercício, né? Todas as vistas e a perspectiva. E continuem assistindo os próximos vídeos, nós vamos fazer outros exercícios.